Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos à última lição desse trimestre do ano de 2025, lição de número 13, o resumo da lição de número 13. Vamos fazer um resumo dessa última lição que tem por título Perseverando na Fé em Cristo. Perseverando na fé em Cristo. Nós precisamos perseverar na fé em Cristo. É o que nós aprendemos nessa lição, a combater as heresias que estão vindo nos nossos dias de hoje, em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Nós precisamos combater essas heresias. E nós vamos aprender agora nessa lição, nessa última lição, é perseverar na fé em Cristo, não deixar que nada nos abale. Nós precisamos ter a perseverança na fé em Cristo. O nosso texto áureo está na segunda carta de Pedro, no capítulo 1 e no versículo 19, que diz assim: E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Vou ler também na Nova Tradução, linguagem dos dias de hoje, esse texto áureo, para melhor compreensão, que diz assim, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Assim temos mais confiança ainda na mensagem anunciada pelos profetas. Vocês fazem bem em prestar atenção nessa mensagem, pois ela é como uma luz que brilha em lugar escuro, até que o dia amanheça e a luz da estrela da manhã brilhe no coração de vocês. A verdade prática diz para nós: a Bíblia Sagrada é o único instrumento moral e espiritual estabelecido por Deus para aferir a nossa conduta diante do Criador, da sociedade, da pátria e da família, firmes na fé por meio da palavra. Nós precisamos estar firmes na fé por meio da palavra, e a Bíblia Sagrada é o único instrumento, tanto moral quanto espiritual, para nos ajudar a estabelecer, ou estabelecido por Deus, essa palavra de Deus, a Bíblia, para aferir a nossa conduta diante do Criador, diante da sociedade, da nossa família. Então, a palavra de Deus é aquilo que nos mantém firmes na fé, é aquilo que nos ajuda e veio para nos ajudar a colocar isso em prática, ou ficarmos firmes na nossa fé em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Vamos aqui partir para o primeiro tópico da lição, que diz: diante das heresias é preciso perseverança. Diante das heresias é preciso perseverança. E nesse tópico nós vamos ver que Paulo ensinou a Timóteo e também ensinou a Tito a combater as heresias, e heresias como doutores da lei, fábulas judaicas, escritos pagãos, falsos mestres, falsas doutrinas. Paulo ensinou Timóteo, ensinou a Tito também a combater essas heresias. E nós vamos ver aqui, em alguns textos bíblicos, entender o que Paulo falou para Tito e falou para Timóteo também. Na primeira carta para Timóteo, de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, versículo 4, diz para nós: diga a essa gente que deixe de lado as lendas e as longas listas de nomes de antepassados, pois essas coisas só produzem discussões. Elas não têm nada a ver com o plano de Deus, que é conhecido somente por meio da fé. Então, Paulo está instruindo a Timóteo a falar para as pessoas, a pregar para as pessoas, para deixar de lado as coisas antepassados, nomes que não fazem, que não estão de acordo com o projeto de Deus para eles, um projeto de Deus para a igreja e o projeto de Deus para a humanidade. Ou seja, as coisas que estavam acontecendo naquele tempo era para desviar o foco das pessoas. Tanto que Paulo, ele diz para Timóteo: diga a essa gente que deixe de lado as lendas e as longas listas de nomes de antepassados, as lendas que estão dizendo, ou seja, os contos que estão contando por aí. E depois ele diz: elas não têm nada a ver com o plano de Deus, que é conhecido somente por meio da fé. Então é Paulo instruindo Timóteo a fazer com que tanto não dar ouvido para essas lendas,
quanto também falar para as pessoas para não dar ouvido para essas lendas. Também, primeira carta de Timóteo, de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, versículo 7, diz para nós também mais um alerta de Paulo. Eles querem ser mestres da lei de Deus, mas não entendem nem o que eles mesmos dizem, nem aquilo que falam com tanta clareza. Então vê que as pessoas estavam falando coisas que nem eles mesmos entendiam, e Paulo precisava instruir Timóteo a isso, para que o jovem pastor Timóteo também instruísse as pessoas. E também ele faz isso com Tito. Tito, capítulo 1, versículo 10. Pois existem muitos, principalmente os que vieram do judaísmo, que são revoltados e enganam os outros com as suas tolices. Ou seja, tomem cuidado também com os judaizantes ou com os do judaísmo, porque eles querem fazer com que a fé de vocês enfraqueçam. Mas não pode, essa fé não pode enfraquecer em vocês. Por isso que Paulo ele dá essa instrução a Tito. Tito também, capítulo 1, versículo 14, diz: e parem de dar atenção a histórias inventadas por judeus e a ensinamentos humanos que vêm de pessoas que rejeitam a verdade. Irmãos, essa é uma grande realidade. Esse texto e essa instrução de Paulo para Tito não fica apenas não fica apenas na carta aqui, não fica apenas nessa história passada, não fica perdido. Por quê? Porque nós também precisamos hoje estar atentos nessas histórias inventadas por essas pessoas que faziam como os judeus e ensinamentos humanos que vêm de pessoas que rejeitam a verdade. As pessoas hoje querem rejeitar a verdade e querem fazer com que a gente rejeite também. As pessoas não querem estudar a Bíblia e também não querem que nós estudamos a Bíblia. As pessoas estão deixando a sua fé em Cristo de lado por inúmeros motivos: dinheiro, amizade, fama, e eles querem fazer com que as pessoas sejam assim também. E Paulo instrui a Tito, porque naquela altura também tinha gente dessa forma, também tinha pessoas desse jeito. E nós vamos aprender nessa lição a permanecer firme. A perseverança na fé e na doutrina é fundamental diante das heresias. O segundo tópico diz aprendendo, sendo inteirado e sabendo. E o terceiro diz tendo as escrituras como o fundamento. Quem aprende da palavra de Deus persevera e permanece na verdade. Eu quero ler também um texto de 1 Pedro, capítulo 4, versículo 14, que nos mostra como nós perseveramos, como precisamos perseverar. Vocês serão felizes se forem insultados por serem seguidores de Cristo, porque isso quer dizer que o glorioso Espírito de Deus veio sobre vocês. Meus irmãos, ninguém que deixa a fé em Cristo, ninguém que deixa a verdade de lado, ele é perseguido. Ele não vai ser perseguido por deixar a fé de lado. Ele vai ser abraçado, ele vai ser aplaudido, mas de maneira nenhuma vai ser perseguido. Mas felizes são aqueles que são insultados, perseguidos, caluniados por serem seguidores de Cristo, porque isso significa que o Espírito Santo de Deus veio sobre a nossa vida e nós precisamos perseverar sempre na palavra, na doutrina, no ensinamento dos apóstolos de Jesus Cristo, na palavra de Deus. Nós precisamos perseverar na palavra de Deus e na nossa fé e permanecer firme, permanecer o tempo todo firme. E para concluir e para terminar, eu quero ler na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 14, versículo 15 e versículo 16, que mostra e fala para nós permanecermos firmes. E nada melhor do que a própria palavra de Deus para nos motivar e nos ajudar a permanecermos firmes. O texto diz: quanto a você, continue firme. Isso é Paulo falando para Timóteo, que serve para nós também. Quanto a você, continue firme nas verdades que aprendeu e em que creu de todo o coração. Você sabe quem foram seus mestres na fé cristã. Paulo está falando da avó e da mãe de Timóteo e também do próprio apóstolo Paulo, que eles ensinaram. O Timóteo, ele cresceu aprendendo com a sua avó e aprendendo com a sua mãe a permanecer firme, a permanecer fiel e a aprender estudando a palavra do Senhor.
ele teve bons ensinamentos no lares. Por isso que hoje os pais e os avós, aqueles que cuidam de pessoas, de crianças, precisam ensinar o verdadeiro caminho, precisam ensinar a perseverar na doutrina, na fé em Cristo Jesus. Eles precisam ensinar, assim como Timóteo também foi ensinado. Versículo 15. E desde menino você conhece as Escrituras Sagradas, as quais lhes podem dar a sabedoria que leva à salvação por meio da fé em Cristo Jesus. Pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro e o pecado, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa ou a maneira certa de viver. A Bíblia é esse guia para nós. A Escritura Sagrada de Deus é inspirada por Deus e está nas nossas mãos para nos ensinar a continuar perseverando na fé e não deixar que nenhuma heresia, que nenhum falso profeta, que nenhuma falsa doutrina, nenhum falso ensinamento nos diz o que nós devemos fazer. Nós precisamos olhar inteiramente e apenas para a própria palavra de Deus. É ela que é o nosso guia seguro. Para concluir, a Bíblia é um guia seguro para toda a humanidade e não somente para a igreja. Ela é a única revelação de Deus escrita para o ser humano e a fonte de autoridade espiritual para aferir a nossa conduta diante de Deus, da sociedade e da família. Trata-se de uma orientação segura para a vida humana, a nação de Israel e a igreja, bem como as exortações para o mundo, incluindo o aspecto político, social, religioso das nações. Meus irmãos, nós precisamos continuar perseverando na palavra do Senhor. Essa foi a lição, ou o primeiro trimestre do ano de 2025. A última lição de número 13, eu espero que, assim como eu, você também tenha aprendido aí na sua igreja ou estudando essas lições em casa e possa colocar em prática. Nós precisamos combater as heresias, precisamos permanecer fiéis à palavra do Senhor e perseverar na fé em Cristo Jesus. Que Jesus em Cristo vos abençoe.